Se eu perguntasse agora qual é o tipo de câncer mais comum do mundo, muita gente provavelmente pensaria em câncer de mama, próstata, pulmão ou intestino. Mas existe outro que afeta milhões de pessoas todos os anos e que, curiosamente, costuma receber menos atenção do que deveria: o câncer de pele. A boa notícia é que, quando descoberto cedo, ele está entre os tipos de câncer com maiores chances de tratamento bem-sucedido. O problema é que muita gente espera encontrar sinais muito diferentes daqueles que realmente aparecem. Talvez você imagine uma mancha grande, escura e assustadora. Só que na vida real, muitos casos começam de forma tão discreta que poderiam facilmente ser confundidos com algo sem importância. É justamente isso que torna o assunto tão interessante e ao mesmo tempo tão perigoso. O câncer de pele raramente surge batendo a porta e anunciando sua chegada. Na maioria das vezes ele aparece aos poucos, quase silenciosamente. E como as mudanças acontecem de forma gradual, nosso cérebro acaba se acostumando com elas. Pense em uma árvore que você vê todos os dias pela janela. Você dificilmente percebe o quanto ela cresceu ao longo dos meses. Mas alguém que não a vê há um ano nota sim a diferença imediatamente. Com a pele acontece algo muito parecido. Pequenas alterações podem evoluir lentamente até se tornarem algo que merecia atenção há muito tempo. Uma das situações mais comuns começa com algo aparentemente banal. Uma pequena ferida que surge sem grande motivo e que parece estar cicatrizando normalmente. Ela forma uma casquinha, melhora, diminui de tamanho e dá a impressão de que tudo está resolvido. Algumas semanas depois, porém, reaparece exatamente no mesmo local. Depois melhora novamente e volta outra vez. Muitas pessoas convivem com esse ciclo durante meses. O problema é que a pele saudável costuma ter uma capacidade extraordinária de regeneração. Quando uma mesma área insiste em não concluir esse processo, ela pode estar tentando chamar a atenção para algo que merece, sim, investigação. O curioso é que nem sempre essas lesões provocam dor. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas as ignoram. Existe uma tendência natural de acreditar que algo sério necessariamente precisa doer. Mas nem sempre o corpo funciona assim. Algumas alterações importantes são completamente indolores. Outras provocam apenas um pequeno sangramento ocasional ao secar o rosto, fazer a barba ou passar uma toalha após o banho. Como o sangramento para rapidamente, a pessoa segue a vida normalmente. E é exatamente essa aparência de normalidade que acaba atrasando a busca por ajuda. Mas antes de falar dos outros sinais importantes, se você quiser acompanhar conteúdos mais curtos e coisas do dia a dia, me siga lá no meu Instagram. Lá eu sempre trago informações sobre saúde com vídeos mais curtos, mais rápidos. E não se esqueça de se inscrever também aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Aqui o conteúdo é mais longo, mas eu tento sempre trazer a melhor informação possível, da forma mais clara possível, para que você se cuide melhor. Bom, enquanto algumas lesões surgem dessa forma, outras contam uma história um pouco diferente. Talvez você tenha um nevo melanocítico, conhecido popularmente como pinta na pele, há muitos anos. Ela sempre esteve ali e nunca causou qualquer preocupação. A maioria realmente permanecerá assim pelo resto da vida. Mas, de vez em quando, uma pinta começa a mudar suas próprias características. Ela cresce lentamente, ganha contornos menos definidos ou passa a apresentar mais de uma tonalidade, mais de uma cor. E existe uma forma de monitorar isso de forma mais específica, que é usando a regra do ABCDE, que é assimetria, bordas irregulares, cor variada, diâmetro maior que 6 milímetros e evolução, mudança, aumento. O importante aqui não é transformar cada pinta, cada manchinha, cada sinal que você tem na pele em motivo de ansiedade. É perceber que estabilidade,
costuma ser um bom sinal. Já mudanças progressivas merecem a nossa atenção. E existe algo interessante sobre essas mudanças, tá? Raramente elas acontecem de uma vez. Na maioria dos casos, o processo é lento. Tão lento que a própria pessoa não percebe. É por isso que muitos dermatologistas recomendam fotografar lesões que despertam dúvidas. Quando você compara imagens separadas por alguns meses, alterações que passariam despercebidas na memória da gente, se tornam muito mais evidentes. Mas a pele não se comunica apenas através daquilo que a gente vê. Em algumas situações, ela tenta chamar a atenção através daquilo que sentimos. Uma região começa a coçar sem motivo aparente, outra passa a arder discretamente. Algumas ficam mais sensíveis ao toque. E aqui existe uma armadilha comum, principalmente depois dos 40 ou 50 anos. Muitas pessoas passam a justificar praticamente qualquer mudança como consequência natural do envelhecimento. É verdade que a pele envelhece, isso é um fato. Ela se torna mais fina, mais seca e mais vulnerável. Mas nem toda alteração deve ser automaticamente considerada normal apenas porque a idade está avançando. Nesse momento, talvez você esteja percebendo que existe um padrão em tudo isso. O problema raramente é a ausência de sinais. Na maioria das vezes, os sinais estão sim presentes. O desafio é reconhecê-los. E isso ajuda a entender por que tantas pessoas recebem diagnósticos mais tarde do que poderiam. Parte da resposta está em algo que começou muito antes do surgimento da lesão. Décadas antes, na verdade. Cada caminhada sob o sol, cada dia de praia, cada atividade ao ar livre deixou pequenas marcas invisíveis nas células da pele. Não significa que tomar sol seja algo errado, não é isso que eu estou dizendo. Nós dependemos dele para diversos processos importantes do organismo. Mas a radiação ultravioleta funciona como um desgaste acumulativo. Imagine um tecido exposto diariamente ao sol durante anos. Aos poucos, ele perde resistência, muda de aparência e se torna mais frágil. Com as células da pele ocorre algo semelhante. Dentro de cada célula existe um conjunto de instruções que determina como ela deve funcionar. É como um manual de operação extremamente detalhado. Ao longo da vida, a radiação solar pode provocar pequenos danos nesse manual. Felizmente, o organismo possui sistemas de reparo muito eficientes. Durante décadas, eles corrigem a maior parte desses problemas. Mas nem sempre conseguem corrigir tudo. Quando algumas dessas alterações se acumulam, o comportamento das células pode começar a mudar. É justamente por isso que o câncer de pele se torna mais comum com o avanço da idade. Não porque o corpo simplesmente decidiu falhar de repente, mas porque existe uma história inteira de exposição acumulada por trás daquele momento. E isso nos leva a uma dúvida extremamente frequente. Afinal, se o sol participa da produção, por exemplo, de vitamina D, devemos nos expor mais ao sol ou nos proteger dele? A resposta não é tão simples quanto parece. Os horários próximos ao meio-dia costumam favorecer mais a produção de vitamina D. Mas são exatamente os horários em que a radiação ultravioleta também atinge níveis mais elevados. Em outras palavras, o mesmo período que pode estimular mais vitamina D também pode aumentar o risco de danos à pele. Por isso, não existe uma recomendação única que sirva para todas as pessoas. A necessidade varia conforme idade, tom de pele, local onde a pessoa vive e histórico de saúde. Em muitos casos, a avaliação médica e, quando necessário, a suplementação de vitamina D ou de outro nutriente, outra vitamina orientada, podem ser alternativas mais seguras do que buscar longos períodos de exposição solar sem proteção. Outro detalhe que surpreende muita gente é que nem todo câncer de pele é escuro. Talvez essa seja uma das crenças que mais contribuem para atrasos no diagnóstico. Algumas lesões podem ser rosadas, outras avermelhadas.
Algumas apresentam uma aparência brilhante ou perolada. Existem lesões que lembram uma cicatriz, outras parecem apenas uma área ressecada que nunca desaparece completamente. Quando as pessoas procuram apenas manchas escuras, acabam ignorando sinais que podem ter uma aparência completamente diferente. E nem sempre esses sinais aparecem onde esperamos encontrá-los. A maioria das pessoas observa o rosto, os braços, as mãos, mas e as orelhas? E a nuca? E o couro cabeludo? E as costas? E a planta dos pés? E sob as unhas? Alguns cânceres de pele podem permanecer ocultos durante muito tempo simplesmente porque surgem em áreas pouco examinadas. Não é raro que uma alteração seja percebida primeiro por um cabeleireiro, pelo cônjuge, ou durante uma consulta médica de rotina. Quando uma lesão desperta suspeita, muitas pessoas aí imaginam imediatamente exames complexos ou procedimentos dolorosos. Felizmente, o processo costuma ser mais simples do que parece. O dermatologista realiza uma avaliação detalhada da pele e frequentemente utiliza um aparelho chamado dermatoscópio, que funciona aí como uma lente especial capaz de revelar estruturas invisíveis aí a olho nu. Quando existe dúvida, pode ser realizada uma biópsia, que consiste aí na retirada de uma pequena amostra para análise em laboratório. É esse exame que permite confirmar o diagnóstico com mais segurança. E aqui chegamos a uma informação que merece ser destacada, porque ela muda completamente a forma como enxergamos esse tema. Quando identificado precocemente, o câncer de pele geralmente apresenta excelentes possibilidades de tratamento. Dependendo do tipo e do estágio, a remoção cirúrgica da lesão pode ser suficiente. Em outras situações, existem tratamentos complementares, como medicamentos aplicados diretamente na pele, procedimentos realizados pelo dermatologista ou terapias específicas. Quanto mais cedo o diagnóstico acontece, maiores costumam ser as opções disponíveis e menores tendem a ser as consequências. Por isso, a mensagem mais importante deste vídeo não é viver preocupado nem transformar cada pinta, cada mancha, cada sinal na pele em motivo de medo. O objetivo é muito mais simples do que isso, é aprender a observar o próprio corpo com atenção inteligente. Perceber aquilo que muda, valorizar aquilo que persiste e não ignorar aquilo que continua enviando sinais. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.